Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. No segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas de telespectadores enviadas em vídeo pelo Facebook, pela hashtag Debate Band Rio. Vamos às regras. Primeiro será apresentada a pergunta. Em seguida, será definido em sorteio o candidato que deverá responder. Após a resposta de 2 minutos, o candidato da bancada seguinte, em ordem crescente, terá 1 minuto para comentar a resposta. Para fechar o bloco, 2 candidatos responderão a perguntas diferentes do Twitter, selecionadas pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto e a ordem obedecerá à organização das bancadas. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. E vamos agora ouvir a pergunta enviada pelo telespectador Renan. Boa noite, sou morador de Botafogo e gostaria de saber sobre uma questão muito presente na vida dos cariocas. A polêmica entre o Uber e o táxi. O que o candidato se eleito fará em relação a isso? Ok, vamos então agora saber quem abre a rodada de respostas. É o candidato Índio da Costa. Bom, eu já falei sobre isso aqui e vou repetir. Eu vou regulamentar o Uber, porque quem tem que decidir qual é o meio de transporte de um lado para o outro é o próprio carioca, é o próprio cidadão. Agora, a gente tem que ir além e fazer com que o transporte da prefeitura, quer dizer, o concessionário da prefeitura, e tanto o transporte público, os ônibus, como também os táxis, tem uma relação diferente com a cidade. Os ônibus não podem ficar mudando de linha, a prefeitura sequer avisando para as pessoas o que está acontecendo. Você tem que ter o direito de escolher para onde você quer ir e a prefeitura tem que buscar meios para isso, né? E hoje em dia tem esses sistemas, como o do próprio Uber, né? Que você diz de onde você quer ir, para onde, e no final a massa crítica de informações é muito grande para o prefeito tomar decisão. Então, em primeiro lugar, tirar o poder dos empresários de ônibus, né, e a prefeitura decidir a partir da necessidade e da demanda do cidadão. Segundo, você dá a oportunidade para que os táxis, eles também se modernizem, né, e eles também tenham uma conexão diferente com a sociedade. Se a gente conseguir fazer com que em cada serviço seja o carioca que vai decidir qual é a prioridade, o que está bom, o que não está bom, a gente deu um grande avanço. E o Uber é um bom exemplo para isso, né? Quer dizer, a qualidade do serviço tem como base a demanda do próprio usuário daquele serviço. O paciente no hospital, o aluno na escola, não apenas no transporte. Isso é um modelo que pode servir para tudo, de um chamado controle social, que o PT tentou fazer quando chamava de um governo participativo, e que não foi tão participativo assim como ele diria. E queria referendar aqui, aproveitar a oportunidade, já que eu ainda tenho um tempinho, dizer o seguinte: eu votei no impeachment, que tem nome e sobrenome. O nome é falta e o sobrenome é emprego. A Dilma acabou com o emprego no país, quebrou o país, não tem golpe nenhum, foi constitucional, está sendo votado pelo Congresso Nacional. Você tem todo o direito do juiz esperneante, que é ficar reclamando que seu amigo Lula perdeu o poder. Mas ele, enfim, o PT tinha que sair do poder mesmo, não tem jeito. Bom, agora o candidato Carlos Osório, da seguinte bancada, tem 1 minuto para comentar a resposta. Renan, eu queria dizer para você que esse tema do Uber, do táxi, já foi debatido aqui. Eu irei regulamentar o serviço do Uber no Rio de Janeiro. Hoje, a situação como ela está, ela não atende o interesse de ninguém. Nós temos uma confusão nas ruas do Rio de Janeiro. É importante que a Prefeitura cumpra o seu dever, regulamentando essa questão, fazendo que o sistema volte a funcionar. E é muito importante reconhecer que nós precisamos de regras iguais. Nós precisamos que a Uber pague os seus impostos e que o interesse público seja atendido. É engraçado o candidato Pedro Paulo dizer que vai acabar com o Uber, ele que é da Prefeitura, que não fez nada até agora, que garante que ele vai fazer daqui a pouco. Não vai fazer. Esse tema tem que ser tratado com verdade, olhando no olho da população, tendo interesse público e a mobilidade em primeiro lugar e compreendendo que nós precisamos modernizar o sistema de transporte e valorizar também o sistema de táxis. Ok, vamos então agora à próxima pergunta do Hugo Costa. Sou morador do bairro de Ramos, zona da Leopoldina, subúrbio da zona norte do Rio de Janeiro. Recentemente, um estudo declarou que a zona da Leopoldina é a 6ª maior centralidade urbana de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Pergunto aos senhores candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro
quais são os planos de revitalização da zona da Leopoldina? Vamos ver então agora quem responde essa pergunta. Candidata Jandira Fegali. Hugo, essa é uma pergunta fundamental, porque exatamente a região mais abandonada pela atual gestão da Prefeitura é exatamente essa. A região de todo o entorno da Avenida Brasil, que, repito, são 32 bairros, 56 quilômetros e um abandono absoluto, seja na urbanização, nas habitações, na geração de emprego, seja de economia solidária. A condição das casas é absurda e há ali um terço da população morando ali. Ali é um complexo de favela de 140 mil pessoas, como o Complexo da Maré, que são tratados na base da violência, uma violência de um EPP que infelizmente não funcionou. Então, quando você pergunta sobre a região da Leopoldina, o que se questiona é qual foi o papel da Prefeitura nisto. Todos nós comemoramos o êxito dos atletas da Olimpíada. Agora, a especulação imobiliária ocupou o principal projeto de habitação, tanto no Porto como na Barra, e farão isso também no Peu das Vargens, onde tem lá a Veneza Carioca. Agora, as 29 comunidades que lá estão, não sabemos o destino dela. A remoção de outras comunidades que foram feitas nessa região de obra da Olimpíada também tem uma solução dramática, como também estamos vendo no Porto, que os imóveis não serão de habitação popular. Então, o abandono é um abandono da cidade no que tange a colocar povo dentro do legado e povo dentro dos projetos fundamentais. Mesmo no modelo de transporte, eu tenho dito isso, os sucessivos homens que ocuparam as prefeituras não tiveram a coragem de fazer o que uma mulher terá, enfrentar os empresários de ônibus. Eu sou uma mulher candidata a prefeita, a primeira mulher prefeita do Rio, médica com 30 anos de vida pública. E eu sempre tive lado, ao que parece que aqui é flutuante. Mas nessa questão da Leopoldina, nós já deveríamos ter o braço da Leopoldina funcionando como metrô de superfície, como também a supervia até Santa Cruz. A concessão é do prefeito, mas é a responsabilidade dele de garantir isso. O candidato Pedro Paulo, então, tem 1 minuto para comentar a resposta. Olha, eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós fizemos muito pela Leopoldina. Nós fizemos ali, Jandira, por exemplo, a Transcarioca, que não só ofereceu uma opção de transporte para Olaria, Ramos, para toda aquela região, mas também recuperou aqueles bairros. Nós fizemos também, agora, recuperando a Transbrasil, e que eu quero, como prefeito, levar a Transbrasil até Deodoro e até Santa Cruz, também trazendo opções de transporte. O bairro Maravilha, que nós fizemos em 64 bairros, e principalmente na Zona Norte, continuar a revitalização dessas áreas na região da Leopoldina. O Morar Carioca nas comunidades, para que nós possamos também melhorar a qualidade de vida nessas comunidades. Então, eu quero dizer que nós fizemos muito e vamos fazer ainda mais, investindo pesado em transporte. Agora, com a trem suburbana, saindo de Sulacap, passando por toda a Zona Norte, chegando até o centro e revitalizando também a região da Leopoldina. Vamos agora à próxima pergunta, enviada por Luiz Felipe Sá. Olá, eu sou de Niterói e eu estudo e trabalho no Rio, então eu utilizo bastante os transportes públicos aí da cidade. E eu queria saber, candidato, sobre a transparência nos transportes públicos, né, na divisão de gastos entre empresa, Estado e público, consumidor, né, os usuários. Eu queria saber qual é a sua proposta para deixar essa relação mais clara. Ok, vamos ver então agora quem responde. Candidato Alessandro Molon. O Luiz está dizendo exatamente o que eu tinha dito há pouco tempo, a necessidade de transparência. Eu disse que a saída para a gente mudar a cidade do Rio de Janeiro é garantir transparência e participação. É dessa maneira que a gente vai recuperar o Rio de Janeiro. Transparência que falta nos transportes, como muito bem ponderou o Luiz na sua pergunta. Como é que se calcula a tarifa de ônibus? Por que se chegou a esse preço? Um dos mais altos do Brasil. Como é que se redistribuíram as linhas de ônibus? As pessoas hoje na cidade não sabem mais por onde passa o ônibus que costumavam pegar. Eles chamaram de racionalização, mas ninguém entende qual é a razão, o raciocínio que há por trás disso. Porque não há transparência. A população não foi ouvida. Ninguém foi perguntado sobre nada.
E se existe algum plano, algum estudo, ele não foi divulgado. Se é que a prefeitura fez isso, ela escondeu. E é por isso que toda a população, Pedro Paulo, acha que por trás disso está o interesse das empresas de ônibus. Essas empresas que mandam na cidade do Rio de Janeiro, das quais somos todos reféns, graças à conivência da prefeitura do Rio de Janeiro com elas, que não garante transparência, que permite que o dinheiro da nossa passagem de ônibus fique no caixa dessas empresas, que redistribui as linhas para aumentar o lucro das empresas, não para melhorar a sua vida, não para garantir que perto da sua casa passe o ônibus de que você precisa. Luiz, você tem toda a razão. O caminho é transparência e participação. Seja para a mobilidade urbana, como você muito bem coloca, e o Rio de Janeiro está numa região metropolitana, a mobilidade da cidade tem que ser pensada considerando que o Rio não é uma ilha, mas que vem e voltam milhões de pessoas para cá, mas também transparência para a saúde, para acabar com a corrupção na saúde, com essas OS que estão desviando milhões, mostrar para onde está indo o dinheiro e por que ele está sendo desviado. Transparência e participação é a saída para o Rio de Janeiro. Candidato Índio da Costa, seu comentário, 1 minuto.